amores, é uma boa noite. Amo vocês, Jesus ama vocês e vou fazer justamente a parábola de quê? Mateus 25, que é falando o quê? Sobre o juízo. Sobre o juízo é sobre o quê? Os últimos dias do povo na face da terra, né? Vocês sabem que Deus está aparecendo, é Jesus, né? O Espírito de Jesus está aparecendo o quê? Paz e alma na face da terra. Então, assim mesmo, essas pessoas também são privilegiadas, né? Por quê? Porque elas estão o quê? Vendo Jesus, elas estão o quê? Proclamando o Evangelho. Elas veem Jesus e elas falam que viu Jesus e elas chamam o povo ao arrependimento. É isso que eu fiz quando eu vi Jesus. Quando eu vi Jesus, eu falei o quê? Assim, esse não é um sonho para mim guardar, esse é um sonho para mim falar para o povo. Então, foi um prazer imenso eu ter conhecido o meu Salvador, o homem que deu a vida por mim, me comprou com preço de sangue. Então, assim, meus amigos, e tem outras pessoas o que Jesus está aparecendo. A internet o que está dizendo que o povo passou no jornal, né? Que Jesus estava aparecendo para o quê? Para o povo judeu. Então, assim, meus amores, mostrando o quê? Que Jesus está voltando. Entendeu, meus amores? É muito maravilhoso. Bora para a parábola aqui. No final do vídeo eu vou fazer o quê? Vou soltar o sonho para vocês do arrebatamento, tá bom? Porque Jesus está vindo. Eu não vou ficar o quê? Não vou me calar, sabendo que Jesus está vindo. Todas as coisas estão apontando para a vinda dele. A natureza está apontando que Jesus está vindo. O que Jesus está fazendo também está apontando que ele está vindo. Ele está usando as pessoas dizendo que ele está vindo. Por que eu vou me calar? Jamais, né? A minha boca vai abrir mesmo. Meus amores, ó, o juízo final. Então, meus amores, quando fala em juízo final, já dá mesmo pra gente sentir angústia. Sabe por quê, meus amores? Porque tá falando o quê? Dos últimos dias da humanidade na face da terra. Bora lá? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as tribos serão reunidas diante dele. E aparecerá uns dos outros, como aparta dos bodes as ovelhas. Então, se meus amores, Jesus está falando o quê? Que Jesus está prestes a vir, que Jesus vai separar o quê? Os bodes das ovelhas. Aquelas pessoas o quê? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Elas aceitaram Jesus, mas o quê? Não estão caminhando com Jesus, né? Aí Jesus vai fazer o quê? Quando Jesus arrebatar a igreja dele, Jesus vai arrebatar essas pessoas também. E vai separar ela. As ovelhas vão ficar do lado direito, né? E as outras vão ficar do lado esquerdo, que vão ser o quê? Lançadas no lago de fogo. Por quê? Porque estava no caminho, mas não preferiu a salvação, preferiu o inferno, né? Tem que falar a verdade, né, meus amores? Não pode ser... Se aqui nas outras escrituras tá falando, por que eu vou dizer que não? Ai, você vai para outra parte do céu. Mentira. Nem na terra vocês ficam. Entendeu, meus amores? Ó. E todas as tribos serão reunidas diante dele. Quais são as tribos? Todas as tribos da terra serão o quê? Todo o povo na terra o quê? Será reunido na presença dele. Para o quê? Para serem separados. As ovelhas que amam a Deus e a Jesus de um lado, e as outras que vão para o lago de fogo vão ser reunidas do outro. Quanta mortandade, não é nem mortandade, é quanto povo, né? Vai ficar do lado esquerdo. Mas bora continuando. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Você está vendo aí como vai ter separação? E vai ter separação grande. Então o rei dirá ao que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir. Essa parte aqui é a parte que eu acho mais maravilhosa, ó. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. No dia do arrebatamento, Jesus vai fazer o quê? Olha o que Jesus acabou de dizer para nós. Nós vamos possuir o quê? O que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Mas, meus amores, tem um significado, né?
Essas pessoas o quê? Que estão caminhando com Jesus, elas têm que estar o quê? Fazendo a vontade de Deus e esperando por Ele. Acho que não tem. Fala, mano. Porque tive fome e me deste de beber. Tive sede, me deste de beber. Meus amores, vou repetir do começo esse versículo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, e demos, quando te vimos com fome e tive e temos de comer ou com sede te demos de beber. Então, eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava conversando com eles. Por quê? Meus amores, porque o que ele fez, o quê? O povo faz as coisas um pelos outros aqui na face da terra. Eles estão fazendo, sabe por quem? Pelo nosso Pai, por Jesus Cristo. Entendeu? E Jesus vai responder agora para vocês. Olha o que, é que Jesus vai dizer, ó. Enquanto tivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou na prisão e foste ver-te. Então, se eles estão perguntando, mas Jesus vai responder agora, ó. Então dirá também, e respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então, meus amores, Jesus está falando o quê? Quando a gente faz o quê? O povo que ele morreu. Porque aquelas almas sedentas, quando a gente faz por eles, a gente mesmo está fazendo por Jesus, entendeu, meus amores? Então, mas, meus amores, a gente deve prestar atenção. Jesus está falando, Jesus morreu foi por mim e por você. Quando Jesus está falando sobre isso aqui, Jesus está falando sobre o quê? Sobre os nossos irmãos em Cristo Jesus. Como Jesus mesmo disse, quando tu fizer achar um desses meus irmãos. Então, se nós somos o quê? Irmão dele. Quando nós fazemos um pelos outros, nós estamos fazendo por quem? Por Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, entendeu, meus amores? Para vocês verem a diferença, né? Meus amores, mas esse versículo tem algo que, no final dessa parábola, tem algo que as pessoas soubessem e pensassem bem, elas jamais ficavam sempre com comunhão com Deus e com Jesus, para o quê? Para não ir para esse canto. O último versículo desse, né? Jesus adverte muito. Eu vou continuando aqui, não parei ainda não. E respondeu o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um deste meu pequenininho irmão, a mim o fizeste. Então direi também ao que estão à minha direita. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o lago, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amores, essas pessoas o que estão em desobediência na presença de Deus. Olha o que é que Jesus vai dizer no rosto delas, no dia do quê? No dia que Jesus levar. E não está longe não, está bem próximo de Jesus vir na terra. Porque Jesus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa do que ele falou, né? Glória a Deus. Então dirá também ao que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o
fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É como eu sempre falo para você. Aqui, essas pessoas vão para lá, mas porque elas mesmo querem. Porque Deus não fez o inferno, não foi para o ser humano, não. Como Jesus mesmo está dizendo aqui, foi para o diabo e seus anjos. Agora as pessoas vão para lá porque por desobediência. Porque não querem saber de quê? De palavras de vida eterna nem de salvação. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O povo rejeita a luz e prefere as trevas. Então, você vai para onde? Para as trevas exterior, como Jesus mesmo fala, né? Continuando aqui, meus amores. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me não me acolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão e não me visitaste. Então ele também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te visitamos? Então, eles fizeram essa pergunta a Jesus. Jesus vai responder agora. Então lhe respondeu, dizendo: então, em verdade vos digo que quando a um deste pequenininho não o fizeste a mim. E Jesus deixou muito bem claro que quando a gente não faz o que pelo nosso irmão, nós não fazemos por ele. Entendeu, meus amores? O último versículo que eu falei, que é um versículo interessante, que as pessoas devem pensar muito. Olha o que é que Jesus vai dizer, ó. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, irão os para o tormento eterno. Então, Jesus está dizendo o quê? Que o quê? Aquelas pessoas que estão do lado esquerdo dele, que são os bodes, vão para onde? Vão para o tormento eterno, vão ser para sempre atormentados. E aquelas pessoas o quê? Os justos vão para onde? Vão viver para toda a eternidade com Deus e com Jesus. Você está vendo a diferença de um para o outro? Aqui nesse versículo, Jesus deixou bem explicado, ó. Deixa eu repetir ele para vocês, ó. É para vocês entenderem, meus amores. Então, dirá também os que estão... O que é... E então dirão também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você está vendo aí? Essas pessoas vão ganhar isso aqui por herança, mas sabe por quê? Isso aqui não era para nenhum ser humano, não. Isso aqui sabe para quem é? Para o diabo e seus anjos. É porque eu não terminei de ler o versículo todo. Mas Jesus disse, ó, deixa eu terminar o versículo, ó. Então, dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você está vendo? O inferno foi preparado sim para o diabo e seus anjos, porque eles desobedeceram ao nosso Pai. Por quê? Porque eles se rebelaram contra ele. Entendeu? Aí Deus fez isso para ele, mas a humanidade, né? Tem pessoas o quê? Que preferem viver no erro, na desobediência, do que se render aos pés de Deus, do que se render aos pés de Jesus. Para quê? Para vocês se reconciliarem com ele. Jesus disse que se a gente não se reconciliar com ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, é do reino dos céus. Entendeu, meus irmãos? Aí vocês estão longe de quê? Só existe dois caminhos: ou para o céu ou para o inferno. Aí Jesus deixou para nós escolher para onde nós queremos ir. Se nós queremos estar com ele para toda a vida, ou se nós queremos o quê? Né? Vocês entenderam? Meus amores, é tão bem explicado. Eu vou ler para vocês o último versículo dessa parábola. Vocês já entenderam, né? O versículo que? O versículo 41 tá dizendo, ó: apartai-vos de mim,
maldito para o fogo eterno. Então, você já sabe que é no inferno, né? Que é no fogo eterno, é no inferno, né? E outra coisa, não é só no fogo não, vai ser atormentado para todo sempre. Ó, apartar a voz de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, se foi preparado para ser humano, não. O povo, Deus fez com o maior amor, com o maior carinho, para que nós andássemos com Ele, não nós ficássemos longe da presença dEle, porque é isso que a humanidade fica o quê? Deserdada do nosso Pai, né? E quando estiver lá, vai deserdar para todo sempre. Enquanto está aqui na Terra, há esperança, há chance, mas depois segue-se o quê? Vai ser julgado pelas ações e pelo que a gente fala, né? Então, e irão este para o tormento eterno. Você está vendo? Lá fala, no versículo 41, fala o quê? Que as pessoas vão para onde? Para o fogo eterno. E aqui está falando o quê? No tormento eterno, no final dessa parábola. Então, se vai ser só no fogo, vai ser atormentado para todo sempre. Então, porque vocês sabem que lá está o quê? O diabo e os seus anjos, entendeu? Vão ser o quê? Atormentados. E outra coisa, ele tem o quê? Domínio sobre as almas, né? Por quê? Porque é só vocês meditar nas Santas Escrituras. Você está vendo que está dizendo o que aqui? Está dizendo que estes serão para todos sempre. Deixa eu ler aqui. Irão este para o tormento eterno. Então, já está dizendo tudo nesse versículo. Tormento, vai ser atormentado eternamente, entendeu, meus amores? É porque as pessoas não veem o peso das palavras que tem escrito aqui. Jesus está avisando, Jesus está abrindo o olho da humanidade. Agora a humanidade se endureceu o coração e preferir ficar longe de Deus, de Jesus, não, ninguém pode fazer nada. A gente está pregando o evangelho, está lendo as passagens da Bíblia que outras pessoas deixam de lado, né? Que não fala, né? Então, a gente tem que falar tudo. Não pode ocultar nada. E principalmente quando as pessoas o quê? Tem um canto para ir. E aqui na Terra tem uma passagem para ser escolhida, né? Quer dizer, tem uma passagem, só que tem que escolher para onde vocês querem viver por toda a eternidade, como está escrito aqui, entendeu? Meus amores, entreguei essa parábola inteira para vocês. Glória a Deus. Eu vou entregar agora o sonho que eu prometi a vocês. O sonho do arrebatamento. E meus amores, eu vou entregar o sonho, ainda vou entregar o versículo. Meus amores, eu vou marcar aqui. Sabe por quê, meus amores? Eu vou marcar aqui, porque também sempre de vez em quando eu posto ela. Por quê, meus amores? É tempo de arrependimento. Jesus apareceu pra mim, chamando vocês o quê? O arrependimento. Chamando vocês o quê? Para vocês consertar a vida de vocês com Ele. Para o quê? Para vocês o quê? Terem o quê? Uma vida pra sempre. Sendo o quê? Do lado de Deus, do lado de Jesus. Não uma vida sendo atormentada para toda a eternidade, né? Como vocês viram que eu acabei de ler para vocês, entendeu? É Mateus 24 e a parábola é o quê? O sinal da segunda vinda. Então, bora lá? Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. Que a minha vista não faltava, eu consegui ver. O exército de Jesus, né? De anjos. E, meus amores, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo. Eu estava sendo subida, né? E eu olhando para baixo, né? E, meus amores, eu vi a rua de uma ponta a outra, eu vi a rua rachada. Uma rachadura aberta. E, meus amores, quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita não, era algumas que dormiram com Jesus. Por isso que eu digo a vocês, acorda. Essas outras pessoas mesmo que morreram, elas vão ser ressuscitadas. Como eu li para vocês lá no livro do Apocalipse. Depois do reinado de Jesus Cristo. Todas essas pessoas que estão perecendo daqui para lá, né? Só vão ser acordadas que dormiram com Jesus. Jesus não veio para a terra, Ele não padeceu por nós, Ele não pagou o preço, Ele não morreu aqui. Então, se vocês confessarem e caminharem com Jesus, aceitar o sacrifício, assim que Jesus vir, vocês saem de lá. Vai ser a primeira ressurreição, vai ser de quem? Do justo. E o povo mesmo que vai morrer, que vai também, que vai ser separado, vão também. Se está escrito, estão indo. Entendeu, meus amores? Meus amores, quando eu me acordei, meus amores, quando eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, saindo do cemitério, subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Aí, meus amores, o que foi que eu fiquei meditando, né? Que eu vi elas subindo ao encontro de Jesus, né?
Diz assim, é um sonho do arrebatamento. Jesus está me mostrando uma visão que ainda vai acontecer. E eu vou ter que abrir a minha boca, vou ter que começar a falar na internet. E é isso que eu estou fazendo, meus amores. Eu estou abrindo a minha boca, estou dizendo que Jesus apareceu para mim. E Jesus mostrou que algo que ele está prestes a fazer na face da terra. Agora eu vou soltar o sonho sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Vou soltar o sonho não, meus amores. Vou soltar a parábola da vinda de Jesus e vou soltar em outra parte das Santas Escrituras, eu vou soltar o quê? O acontecimento no dia da vinda de Jesus. Eu vou fazer assim. Aqui eu vou mostrar o quê? Os sinais da vinda de Jesus, que já tá aí na cara da gente. Muitas pessoas... Meus amores, quando eu olho para a humanidade, que eu vejo as pessoas passar por perto de mim, parece que nada tá acontecendo, eu fico assim, pasma. Como é que o povo não acorda? Entendeu, meus amores? Mas é como Jesus disse, que tem que se cumprir, né? Que as pessoas não estão nem com menos espera, ele vem. E é verdade. Meus amores, eu já soltei o sonho, agora eu vou soltar o quê? A parábola, bora lá? Que é os sinais da vinda dele, ó. E é Mateus 24, versículo 29, a parábola inteira. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Você está vendo aí? Agora vocês meditam bem nesse versículo que eu li aqui e no outro que eu vou ler lá na frente. Porque aqui está dizendo que, quando vocês verem essas coisas aqui, Jesus já está... Aqui está dizendo que Jesus está próximo às portas. Mas no outro versículo lá, que é no livro de Sofonias, está dizendo que é o dia da vinda do Senhor. Vocês meditam, por isso que eu estou dizendo. Vocês fiquem de olho. Qualquer hora o nosso Messias pode aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meus amores? Continuando. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Então, meus amores, aqui não está dizendo que quando passar essas coisas, aí aparecerão, não. É no momento que tiver o que acontecendo, é porque as pessoas não meditam. Ó, eu vou ler esse de baixo para você, para tentar abrir a mentalidade de vocês, ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas do céu cairão. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Agora preste atenção no versículo. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você está vendo? A glória dele é muito linda, muito maravilhosa. Eu digo isso porque eu já vi, meus amores. Eu já vi Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Ele é um homem maravilhoso. Pense no rei tremendo, é Jesus. Meus amores, ele é muito lindo, Jesus de Nazaré. Nosso Salvador, nosso Galileu, né? Meus amores, eu digo isso é porque eu não vi Jesus só uma vez, não. Eu já vi Jesus o quê? Umas 7 vezes ou mais. Não, muito mais. Umas 8 vezes ou mais vezes. 9 vezes por aí. Dormindo, né? Fora as vezes acordadas. Glória a Deus. Mas é assim mesmo, meus amores. Eu a amo, eu a amo. Continuando aqui. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais juntará os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo aí? Você está ouvindo aí? Você está vendo aí? Que nesse dia da vinda de Jesus, esse dia, ele vai juntar o quê? Todo o povo que ele tirar da face da terra vai ser reunido nos ares, lá no céu, entendeu, meus amores? Glória a Deus, né, meus amores? Glória a Deus, né? O Rei maravilhoso Jesus de Nazaré, né? Ó. E mais outro detalhe no segundo versículo. Vocês viram que todas as tribos da terra se lamentaram. Vocês sabem por que vocês vão se lamentar? Porque vocês não dão crédito, porque vocês não dão escuta, vocês não dão ouvido à voz de Deus, à voz de Jesus, Jesus chamando vocês ao reconciliamento, Jesus chamando para vocês andarem com Ele, está esperando por Ele, e as pessoas não. E então, sai Jesus, vem lindo, maravilhoso, ai, eu quero ir mais Jesus, Jesus me leva, Jesus, eu me aceita, eu te aceito como suficiência. Ai, meus amores, é o dia do acontecimento, não é o dia de se reconciliar.
Como Jesus mesmo disse em outros versículos, solto para vocês. Tem que ter vigilância antes da vinda dele, tem que estar preparado, entendeu? Por isso que esse povo, essa humanidade inteira vão se ajoelhar, mas elas vão ficar. Quer dizer que vão ficar assim, né? Não sei se elas vão ficar na terra ou então elas vão ser tiradas. Porque os quinto sonho que eu tive, essas pessoas não ficaram na terra, não. Essas pessoas eram retiradas da terra para ir para outro canto. E eu não quero nem saber para onde é que elas iam. Sabe por quê, meus amores? Porque, meus amores, eu não duvido de nada que tem escrito nas Santas Escrituras. Pra que eu quero ver? Entendeu, meus amores? Porque eu abaixo os olhos do meu grande amor Jesus ter visto e ter contemplado. Eu não quero, meus amores, então, ele é homem, ele aguenta. Eu não, né, meus amores? Porque, meus amores, é muito triste as pessoas que não se convertem, vê o sacrifício que Jesus fez, viu tudo que Jesus padeceu por nós, para não deixar nós ir para o abismo, e as pessoas, eu não fui, eu não sei, então eu vou continuar. Então, se aí tu continua, quando tu chegar lá, não sai mais de lá mais, de maneira nenhuma. Só o quê? No dia do juízo, depois do reinado de Jesus Cristo. E vai sair para o quê? Para ser julgado. E mais algo que eu deixo nas Santas Escrituras, lido para vocês, né? Ainda mostra aí o versículo para vocês verem. Que Jesus, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, eles foram o quê? Lançados no lago de fogo. Entendeu? Mas por isso que eu leio para vocês ao pé da letra. Vocês só colocam a alma de vocês para o abismo, se vocês mesmo quiserem, mas Jesus é direto chamando vocês. É direto, vocês caminhando para lá sem saber, e num caminho que sem volta. Para mim, o caminho do abismo é um caminho sem volta. Entendeu, meus amores? Bora para que a segunda parábola. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Jesus dá, por exemplo, a vinda dele como uma figueira. Entendeu? Aí, ó. Aprendei, pois, a parábola da videira. Quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Então, se Jesus deu, por exemplo, o quê? O que é que Jesus deu, por exemplo? A figueira. Continuando aqui, ó. Igualmente, quando veste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Olha o que é que Jesus deixou escrito para nós aqui. Que quando nós vemos todas essas coisas, ele já está próximo, ele já está às portas. Tá aqui, eu acabei de ler para vocês. O que é que vocês querem? Ah, não, eu vou esperar para me ver Jesus no céu, em cima das nuvens. Aí eu vou me reconciliar. Tu pensa que tu vai com ele nesse dia? Não vai, não. Tu pode até ir para ser botado para outro canto. Porque, meus amores, é a verdade. Eu tô lendo tudo bem direitinho com vocês. Eu não tô sendo negligente com vocês, não. Eu tô lendo tudo que Jesus falou aqui, que as pessoas não falam, né? Eu tô lendo. Eu tô lendo porque eu tenho uma alma aqui dentro de mim. Eu tenho um espírito aqui dentro de mim. Você tem um espírito, você tem uma alma, entendeu, meus amores? Tem muitas pessoas que não tá nem aí pra onde é que vai após o quê? Sair dessa terra. Menos elas não sabem o que que espera. Jesus disse, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu irei. Ele disse o quê? Que ele veio do céu e ia voltar para o céu. E Jesus ainda disse para nós. Sabe o que foi que Jesus disse? Vós não sabe nem de onde veio e nem sabe para onde vai. Você está vendo, vocês caminham no caminho que vocês não sabem nem para onde é que vocês vão. E quando chega lá, não sai mais não. Por mais que se arrependa, não sai mais de lá não. Só para ser julgado. Por isso, meus amores, que eu chamo a atenção. Mas eu converso, mas eu falo. Aí dentro tem um espírito, aí dentro tem uma alma. Que meu pai comprou com preço de sangue. Comprou não, assim, aquelas pessoas que aceitam Jesus, né? Então, se tu aceitar, se tu colher o sacrifício, o quê? Meu pai te comprou com preço de sangue, Jesus também. Entendeu? Que Jesus compra para o pai e para ele. Almas, vidas para o pai e para o filho. Aqueles que colhem. Não é obrigado, não. Jesus não obriga ninguém tá no céu com ele, não. Meus amores, é muito maravilhoso as Santas Escrituras. Ele não dá a nossa salvação obrigada, não. Ah, você é obrigado a aceitar para você. Não, de maneira nenhuma. Se você não quer estar com ele, não quer estar no céu, não quer estar perto do nosso Pai, não quer estar perto de Jesus, perto dos anjos, então, meu Pai te dá uma escolha. Se tu não quer estar perto dele, então pronto. Siga adiante. Meus amores, eu falo assim, meus amores, mas porque é verdade. Meu Pai não obriga ninguém a viver sem querer, não. Agora, bom seria a gente o que? Amar ele de verdade. Porque, meus amores, eu nunca vi
pessoa assim tão maravilhosa como o nosso Pai. Porque, meus amores, em tudo eu acho perfeição nele, em todas as coisas. A única coisa que eu vi assim, né, é o ser humano, porque ele mesmo se arrependeu de ter feito nós. Por quê? Só por causa da desobediência. Só por causa da desobediência dá o quê? Aí Deus se arrependeu. Meus amores, quando eu vi que Deus se arrependeu de ter criado nós, eu disse assim, foi a única coisa que ele fez que eu não elogiei assim. Porque eu elogiei muito Jesus Cristo de Nazaré e o meu pai que estava nele. Os apóstolos, os profetas, Eliseu. Então, assim, aqueles outros também que fizeram coisa errada e se arrependeu, como Sansão. Elogio, por quê, meus amores? Foram pessoas o quê? Que deram o quê? Deram crédito pro nosso pai, entendeu, meus amores? Assim, mas as outras humanidades que endurecem o coração, não querem se voltar para Deus, então, assim, meus amores, tenho certeza, eu assim, admiro do meu pai ter o quê? Ainda tá com nós na face da terra. Porque ele vem ao mundo tão cheio de pecado, não sei que milagre ele não já deu fogo baixo em todos, né? Quando ele foi acabar com a cidade, eu presto atenção em todos os detalhes que tem nas Santas Escrituras, porque o povo não medita. Quando Deus foi acabar com a Sodoma e Gomorra, Deus disse assim, ele conversando com quem? Com Abraão, né? Era Abraão, acho que era Abraão, né? Pai Abraão, né? Que ele chama pai de Abraão, né? Então, ele disse assim, Senhor, se tiver 50 justos, você acaba essa cidade? Ele disse, não, se tiver 50 justos, eles vão permanecer lá, por causa dos 50 justos. Ah, se tiver 20 justos, ele vai continuar lá, permanecer lá, não vou acabar essa cidade. Ah, pai, se tiver só 30 justos, 30 não, 10 justos, vai continuar, meus amores? Só sei que meu pai é tão maravilhoso e tão cheio de paciência, que então, que ele, por todos os jeitos, ele tentou socorrer aquela cidade, mas ele não conseguiu, porque não havia justo, só havia um, que era quem estava falando com o nosso pai. E meu pai fez o quê? Se só existe você de justo, tirarei você e acabarei com o resto, porque nenhum merece salvação, nenhum merece viver perante a face da terra. Meus amores, é muito maravilhoso. É porque as pessoas não examinam as Santas Escrituras, não lê para entender o nosso Pai, nem tampouco Jesus Cristo. E Deus fez o quê? Deus acabou com Sodoma e Gomorra, sumiu do mapa. Aquela geração de gente corrupta, então, sumiu, evaporou-se. Deve estar lá pro abismo, né? Então, porque, meus amores, é desobediente, muito desobediente o nosso Pai. Eu vou dizer, não, tá lá no céu. Não, de maneira nenhuma. Lá no céu tá meu Pai, os anjos, Jesus, os arcanjos, os querubins, os serafins. Glória a Deus. Um dia eu estarei lá no céu com ele também. E então, meus amores, mas se eu fizer por onde? Vocês prestem bem atenção, que eu também não me tiro do meio, não. Vocês veem que eu tô caminhando por Jesus. A guerra não acabou, não. Entendeu? O inimigo é sagaz. Mas então, se Jesus está aqui do meu lado, né? Glória a Deus. E dele jamais eu ando atrás dele nas bordas dos vestidos dele. Nem que seja com a cara no chão, mas eu ando atrás dele. Por quê, meus amores? Porque ele é um homem maravilhoso. Eu fiquei imaginando agora ele andando assim, eu no calcanhar dele. Jesus me leva, Jesus me leva. Porque, meus amores, é muito maravilhoso. Quando eu penso nele chegar ali, me traz uma alegria. É Jesus e o meu pai, sempre foi assim. Quando eu penso neles dois, ele me traz alegria. Eu não sei porquê, você quer me trazer alegria. E, meus amores, por último, agora eu vi a face, eu não sei se era do meu pai ou se era de Jesus, só sei que é uma face muito linda, meus amores. E o povo fica com ódio de mim. Mas sabe por quê? Porque, meus amores, a gente tem que se consagrar a ele, a gente tem que dar lugar a ele. As pessoas, não, ele é Deus, está lá no céu. Meus amores, ele é Deus, está lá no céu, que é o trono dele, mas também aqui a terra é estrata dos pés dele, onde meu pai caminha. Quando você vira os olhos, ele pode bater imediatamente na sua frente, se ele quiser, né, meus amores? Então, meus amores, tudo é maravilhoso do nosso Pai. Meus amores, vou encerrar esse versículo, tá bom? Porque já tá grande demais aí, né? Ó. Em verdade, vós digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, Jesus deixou bem claro que não passará essa geração sem todas essas coisas acontecerem. Então, Jesus não tirou nada, Jesus excluiu, foi tudo. Por isso que muitas vezes eu tenho dúvida do arrebatamento. Não é dúvida, assim, de que o arrebatamento vai acontecer, não. Eu tenho dúvida, assim, que vai ter outra oportunidade para o ser humano na face da terra. Porque ele disse que antes da vinda dele, essas coisas iam tudo acontecer aqui, ó. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, se meus amores, então é tudo o que tem no livro do Apocalipse, né, não? Então, você imagina assim.
Aí, meus irmãos, por isso que eu digo, quando Jesus vir, eu vou ter outra oportunidade, eu já sei que ele existe, vou permanecer aqui na terra para me ter outra... Meus amores, eu não acredito nisso, não. Eu tô achando que nós vamos passar por essa provação, e nós passando por ela, Jesus vem e nos leva. Glória a Deus, e depois disso vai ser só o reinado dele. Porque, agora também no livro de Mateus, aqui ele me deixa assim meio encucada, né? Com o que tá escrito, né? Porque, meus amores, é uma coisa que tá dizendo aqui, né? E outra coisa, ó, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E lá no livro de Mateus aqui mesmo, tá dizendo o quê? Que tem 2 vigílias, que então é a segunda e a terceira. Aí, meus amores, aí que eu fico confusa. Porque, meus amores, aqui tá dizendo o quê? Não é, será que é tudo isso sobre a vinda de Jesus? Ainda vai ter mais pavor daqui pra frente? Eu não sei, né? Não sabe é Deus, né? Por isso que eu digo, meus irmãos, a gente tem que ler muitas Santas Escrituras para poder passar a palavra de Deus para vocês corretamente. Entendeu, meus amores? Então, eu achei que assim, isso aqui, eu acho que deve ser que tudo isso tem que acontecer antes da vinda de Jesus, da segunda vinda. Agora, depois da segunda parte de hoje, eu não quero mais nem saber. Eu quero ir com Jesus, nessa vinda agora que ele vai vir. Já perdi ele na primeira, né? Agora, nessa segunda, eu não perdo ele, não. Nessa segunda, eu faço questão de ir com ele. Então, meus amores. E, meus amores, e a terceira, meus amores, que tem dizendo, né? Esteja vigilante na segunda e na terceira vigília, né? Então, se vigília porque a gente tem que estar esperando por ele. Então, meus amores, eu não jamais quero esperar por essa terceira, não. Deus me livre, tá repreendido. Eu quero ir com Jesus nessa agora, na segunda. Entendeu, meus amores? Meus amores, é muito maravilhoso. Eu amo demais Jesus de Nazaré, nosso Salvador, nosso Galileu, né? Homem maravilhoso, homem tremendo, homem glorioso. E para completar, meu pai ainda estava em espírito dentro dele, meus amores. Só imaginar assim o meu pai dentro de... Meus amores, é muito glorioso. A gente tem que se render aos pés de quem? De Jesus. E entregar a nossa vida para ele tomar de conta, e nós caminhamos com Jesus. Jesus na nossa frente e nós atrás dele. Jesus na nossa frente e nós atrás dele. Por quê? Porque Jesus é o pastor. O pastor conduz as ovelhas, entendeu, meus amores? É por isso que eu sempre pego o evangelho. Meus amores, mas não vem nada de mim. Tudo é dele. Tudo é de Jesus. A boca de Jesus, o olho de Jesus, a fala de Jesus. O que está escrito nas Santas Escrituras é tudo dele, para ele. Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus o que? Fala com vocês todo dia, chamando vocês o que? O arrependimento. Antes do dia da vinda dele. Jesus me deu prazer de eu conhecer ele e de estar anunciando o que? A vinda de Jesus. Eu estou na internet o que? Anunciando a vinda de Jesus, que o Messias está prestes a vir sobre nós. O Messias, Jesus de Nazaré, que foi crucificado e desceu o mundo dos mortos, e o segundo dia, não, o terceiro dia ressuscitou. Ele apareceu para mim para dizer o quê? Para me levar o id dele e dizer que ele está voltando. Entendeu, meus irmãos? Jesus está voltando. Se Jesus te pegar, tu com negligência com ele, ele vem e não te leva. Por quê? Porque fica igual aquelas virgens. Jesus ainda deu aqui nas Santas Escrituras, no livro de Mateus, Jesus ainda disse: não seja igual às virgens, às 10 virgens, né? 10 virgens prudentes, 10 virgens, 5 prudentes e 5 doidas. Não seja igual às doidinhas, não. Seja o quê? Vigilante mesmo. Esteja todo momento esperando por ele. Entendeu, meus amores? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. E bora lá, né, meus amores? Fui. Meus amores, eu soltei só um sonho pra vocês. Em outro vídeo eu vou soltar mais uns 2 sonhos pra vocês. Porque também, meus amores, tem um sonho que eu tenho para soltar pra vocês que eu não soltei mais. Eu tô achando que eu tô com negligência com Jesus. Pedir perdão a ele, né? Porque, meus amores, eu sonhei com a grande destruição. E eu mal tô soltando esse sonho, né? E essa destruição não aconteceu ainda não. Quando acontecer essa destruição, eu vou junto com ela, né? Quer dizer assim, nós iremos junto com ela. Porque eu vi que eu ia também. Eu disse que eu tinha ficado na terra, mas eu entendi. Esse sonho eu entendi. Que quando eu disse que eu tinha ido, que eu tinha ficado na terra, eu falei assim, né? Eu me encostei na parede assim, eu não fui com Jesus, eu fiquei na terra para pregar o evangelho. Só que eu não fiquei na terra. Eu já tinha saído da terra e estava em pé, debaixo dos pés de Jesus, entendeu? E foi Jesus que me pegou e me botou na porta desse ônibus amarelo. E de lá Jesus me levou para outro canto, porque eu não sei nem onde é, só sei que ele me levou, né? Esse motorista com certeza deve ser ele, né, meus amores? Então, meus amores, é tudo que eu tenho para dizer para vocês. Jesus é maravilhoso, eu a amo. Eu confio em Jesus, coloco a minha vida mesmo nas mãos, não é nem nas mãos, bota nos pés. Que eu não sou digna de estar perante as mãos dele, não. Bota nos pés dele. Então, meus amores, por quê? Porque é verdade, meus amores, nós somos falhos, pecadores,
Entendeu? Nós temos que estar mesmo pedindo perdão ao nosso Pai e pedindo perdão a Ele com humildade mesmo, do fundo do nosso coração. Que Ele sabe quando a gente está pedindo verdadeiramente, quando é o quê? Hipocrisia, né? Que não é aquela coisa que você sentiu do coração de você pedir, entendeu? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. E Jesus chama vocês ao reconciliamento antes desse dia. Vou fazer um outro vídeo, vou soltar mais outros sonhos, tá bom? Pra vocês. Porque é visões, meu filho. É visões, meus amores. De quê? É visões que Jesus me concedeu de quê? Da vida dele. Entendeu? Meus amores, eu preste atenção. Algo que eu prometi a vocês, que era sobre o sonho do arrebatamento, que era pra me soltar outro versículo, eu não soltei. Vou soltar agora, tá bom? Fui.